Estamos iniciando mais um quadro Histórias de Juara e dessa vez vamos conversar aqui com a pioneira Valéria Domingues, que está aqui em nossos estúdios para poder contar a sua história como pioneira. Na semana passada entrevistamos o esposo dela, o Francisco de Assis Domingues, e hoje é a vez da Valéria. Valéria, conta pra gente, que ano que você chegou aqui no município de Juara e aonde você residia antes de vir aqui para a nossa cidade. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, Herbert, também toda a direção aqui da TV Amplitude e também os organizadores do primeiro encontro de pioneiros, que foi assim fantástico, foi uma iniciativa muito bacana. Eu quero mandar um abraço a todos, não quero aqui citar nomes para a gente não cometer uma injustiça, agradecendo já de princípio. Bem, eu vim para cá, vim morar em Juara no ano de 1985. Eu me casei em setembro, dia 28 de setembro de 85, um mês depois, colocávamos a mudança, os presentes de casamento e tal. Viemos para Juara, numa época que não tinha internet, não tinha... O Nortão, na verdade, não estava colonizado, tínhamos uma faixa bem habitada até na altura assim, de Jangada, que é famosa pelo pastel desde aquela época, Então, dali para cima não tínhamos. Tínhamos uma estrada já, mais ou menos, a 163 estava pavimentada, mas a Baiana não, e a Baiana sequer estava aberta, era assim, fechada, com pinguelas. Hoje a juventude nem sabe o que é isso. Pinguela é quando você parte uma tora em dois e aí você passa com a roda por cima, É diferente de uma ponte. Enfim, viemos nessa ocasião para cá, debaixo de chuva, porque naquela época já chovia, nessa época já chovia. E por que a senhora escolheu aqui o município de Juara, para vir, A senhora veio lá do estado de São Paulo, escolheu aqui o interiorzão, na época não tinha quase nada, e por que dessa escolha? eu dou risada porque eu tinha 21 anos, nascida e criada em cidade. Eu não conhecia um ovo caipira, eu não conhecia a vida do campo, não era a minha realidade. Mas quem escolheu Juara não fui eu, foi o meu marido Francisco, o Chico, que terminou a residência médica em anestesia e estava querendo se colocar em algum lugar. E sempre foi desejo dele começar em um lugar novo. São Paulo capital não fazia parte dos nossos planos, porque eu sempre tive a capital como um lugar difícil de criar filhos, a distância, a questão da segurança. Então, me atraía muito a ideia. Mas, na verdade, eu acredito muito que as pessoas, todos nós, tenhamos algumas coisas traçadas, algumas missões que estão traçadas para nós, Eu tenho essa crença. E antes mesmo de me casar, antes mesmo de namorar o Chico, eu já sonhava que eu estava numa estrada de terra, num lugar assim com poeira. Era engraçado isso. Então eu vim para cá numa época que não tinha absolutamente nada aqui, muito poucas pessoas, mas tinha uma empresa, a Andrade Gutierrez, que estava aqui com a intenção de construir uma usina. E isso nos dificultou porque não tínhamos casa para alugar. Eu fui morar num hotel, Tem até uma foto aí que eu mandei para vocês, eu sentada na frente do hotel. Era o que tínhamos, até que a casa que iríamos alugar ficasse pronta. E aí começou a nossa vida. E a senhora é bastante conhecida como comunicadora aqui em nossa cidade, E o que te motivou a iniciar essa carreira lá atrás, Você já trabalhava com isso antes de vir para Juara, ou começou tudo aqui? Herbert, como eu disse, eu acredito que algumas coisas já estão traçadas para você, porque eu era estudante de Direito. E eu acho que eu seria uma advogada bem atuante se eu tivesse concluído. Mas quando eu vim para cá, e os médicos resolveram comprar a primeira emissora de rádio, eles tinham dificuldade com mão de obra. Se hoje já é uma mão de obra seleta, Você imagina naquela época, com a distância, não existia internet, não existia telefone no local, era tudo muito mais difícil. Então, me pediram para que eu fizesse um programa para somar na programação da emissora, e este programa fosse voltado para ensinar as pessoas a conduta de saúde, porque os médicos notavam no hospital que muitas pessoas chegavam com feridas abertas, colocavam até pó de serra, colocavam tudo quanto é tipo de medicação que contaminava, por falta de esclarecimento. Então nós iniciamos esse programa, chamava o Sol da Vida,
E foi muito difícil para mim, Herbert, porque como eu não era uma pessoa da comunicação, eu escrevia tudo que eu ia falar, até o bom dia, até o boa tarde. e até que a gente fosse aprendendo a lidar com aquela situação. E de lá para cá não parei mais. E para você, qual é esse sentimento que você tem de ter registrado momentos históricos em Juara, né? Desde lá de 85, quando a senhora chegou, até os dias de hoje, esse sentimento, né, de estar fazendo essa missão de registrar momentos históricos? Olha, a gente viveu vários momentos difíceis. A política aqui em Juara, quando lá no começo, a política é sempre difícil em qualquer situação, em qualquer lugar, né? Mas, para mim, era uma realidade completamente fora de contexto. Então, era muito difícil, a cidade era dividida. As pessoas eram divididas por questões políticas. Se hoje as pessoas reclamam que há essa divisão, a gente percebe isso, naquela época era muito pior. Era até perigoso. Então, para quem não sabe, o primeiro programa de lixo, de coleta de lixo, eu que fiz. Eu fiz esse programa, eu gosto de falar isso porque na época foi uma inovação. A prefeitura, na época do seu Zé Paraná, decidiram fazer uma taxinha de lixo. E eu tinha acabado de fazer um curso de programadora. Eu gosto muito de tecnologia. Então, nós trouxemos essa tecnologia e o primeiro programa de lixo eu fiz. Mas vivenciar tudo o que foi acontecendo, que eu via, porque eu era assim uma parceira do meu marido, né? Meu marido sempre esteve à frente dos programas, ele foi secretário, então eu sempre participei, sempre ajudei, não como âncora, mas sempre apoiando nas outras questões enquanto ele saía. Porque imagina, Herbert, sem internet, sem telefone, condução difícil, sem estradas pavimentadas, todos os pioneiros sofreram muito aqui, né? Então, eu fico assim, eu me sinto privilegiada de ter visto pessoas que deixaram, como eu, como todos, deixaram seus familiares para trás, deixaram famílias, pessoas amigas, deixaram, às vezes, toda a construção de uma vida para começar num lugar novo, né? Eu acho que tudo isso tem a mão de Deus, porque acho que Ele queria que a gente viesse para cá, que a gente começasse isso, as pessoas que vieram antes de mim, as pessoas que vieram depois de nós, e eu acho que ainda nem terminamos essa missão, né? Nós estamos só começando. Para você ver, uma cidade com 41 anos, eu tenho 59, ou seja, uma cidade ainda muito jovem, né? Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos ainda vão ter que fazer muita coisa aqui. E, Valéria, de todos esses acontecimentos registrados em nossa cidade, o que mais chamou a sua atenção, assim, um fato que é inesquecível para você, desde quando você começou lá na sua carreira de comunicador até os dias de hoje, o que mais, assim, é um registro seu que mais chamou a atenção? É difícil a gente classificar num lugar onde tudo é muito importante, né? Com certeza é bem difícil, mas eu vou falar assim com um olhar pessoal, porque como eu valorizo demais a comunicação, que é o lugar que nós atuamos, né? A chegada da internet, para mim, é um divisor de águas. Por quê? Porque as pessoas não têm condições de estudar, não têm condição de fazer um curso, de saber sobre um concurso, de rever amigos e parentes fora. Agora temos até a telemedicina. Então, a internet, a chegada da internet em Juara, para mim, é uma das maiores conquistas. Claro que eu não estou falando de questões estruturais. Nós temos o hospital municipal, nós temos as estradas que ligam, né, a pavimentação do aeroporto e tanta coisa importante. Mas, em termos de melhoria de condição de vida das pessoas, eu acredito que a internet, quando bem usada, bem entendido, ela deu um salto para a nossa cidade. Por quê? Passamos a ter a rádio mesmo como a TV, ela tem toda a sua programação divulgada para o mundo, não é? Então, nós conseguimos, com o nosso trabalho, colocar as pessoas a par do que está acontecendo na cidade. E isso divulga os nossos comerciantes, os nossos produtores e tudo aquilo que é feito aqui, no passado, no presente e no futuro. Então, a internet, ela nos abriu essa porta, abriu a porta para o mundo, atraindo novas pessoas, para as pessoas conhecerem o que se passa aqui. Então, para mim, a internet é, assim, o divisor de águas de Juara. E esse divisor de águas, né? E antes disso, como você disse, tinha as pinguelas e era tudo muito difícil. E hoje, né, em 2023, Juara se tornou o que você, o Chico, a família de vocês sonharam lá atrás?
para ser bem sincera, Herbert, eu era muito menina quando eu cheguei aqui, né? Então, comparar a cidade de onde eu vim, que é Marília, estado do interior de São Paulo, com a Juara de hoje, eu me sinto assim feliz, porque naquela época a Juara era tão feinha, empoeiradinha, e tudo tão caro, porque ninguém sabia o preço lá fora. E para chegar a mercadoria aqui era o fim do mundo, né, de caro. Até que o comerciante aqui considera eles heróis, né? Então, eu considero que Juara hoje é talvez mais do que eu imaginava, porque como a gente não tinha, eu era muito menina, não tinha muita maturidade, eu não conseguiria imaginar tantas conquistas como nós temos hoje. Quando você vê um nada, né, que era um nada, era uma cidade só de poeira, não tinha energia elétrica, não tinha telefone, não tinha nada. Casas mal construídas, porque eram construídas às pressas, madeira verde, madeira que entortava, então às vezes caía um telhado. Enfim, era tanta dificuldade para a gente enfrentar que era difícil você imaginar uma cidade como está hoje. Uma avenida bonita dessa, as pessoas com faculdades, meios de comunicação, internet, tanta coisa, né? Aeroporto asfaltado. Eu acho que a gente ainda vai crescer bem mais, viu, Herbert? Com a chegada da lavoura agora. Com certeza. E as suas considerações finais, Valéria, né, sobre alguma coisa, né, que você queira falar e sobre todo esse resgate, né, que nós, como meio de comunicação, registramos sempre, né, e mantemos que é para gerações futuras, né? As suas considerações finais. Você falou bem certo, é para as gerações futuras, né? Eu quero, assim, enaltecer as pessoas aqui em Juara, porque na minha geração, na geração que veio para aqui antes e aqui de quando eu cheguei, eram pessoas assim que gostavam de trabalhar em conjunto. Tudo era construído assim, fazendo rifa, fazendo festa para poder construir o kart clube, para construir a Crivale. Fui diretora de eventos da Crivale durante 3, 4 anos consecutivos. Participamos de Pastoral da Criança e nunca sozinha. Sempre em equipe, sempre com pessoas querendo ajudar, querendo colaborar. Então, eu peço até para que a juventude observe isso, porque nós temos que aprender com o passado, as coisas boas, e levar para o futuro. E esquecer as coisas ruins, né, que passaram e que sirva de lição para que não se repitam. Então, a minha mensagem é gratidão, gratidão pela recepção das pessoas, gratidão até pelas aquelas que não gostavam da gente, muitas vezes, porque essas nos fazem pensar, nos fazem melhorar. Então, gratidão. Eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi até aqui.